porque os taxistas estão enfrentando um período de muita dificuldade. E com a baixa temporada, o fluxo de viagens caiu cerca de 90% se comparado com outros períodos de maior movimentação de turistas na cidade. Os pontos de táxi em Rio das Ostras estão mais cheios que o normal. É que os profissionais têm registrado queda no fluxo de viagens. Este taxista trabalha no centro da cidade. O ponto dele fica próximo a 2 supermercados, área com grande circulação de pessoas. Ainda assim, o número de viagens não é satisfatório. Os taxistas estão passando uma fase ruim, né, porque tem poucas corridas e está muito difícil hoje em dia os taxistas sobreviverem do táxi. Aqui no ponto, a média de 6 corridas, 8 corridas por dia é o que a pessoa consegue fazer. Muito pouco. Muito pouco, porque as corridas tudo pequenas, valor pequeno. O Walter é líder do movimento dos taxistas na cidade. Ele afirma que a categoria tem acumulado prejuízos. E nós estamos esperando o quê? Que haja uma política pública para que venha fomentar a vida financeira desses taxistas. A gente está num ponto de táxi, você vê que falta esses investimentos. O taxista que não tem um banco de espera, não tem uma cobertura, para que isso possa, o turista e o morador chegar aqui na cidade, ele venha esperar o táxi. Então hoje a vida financeira desse taxista está muito atingida. A redução no número de viagens tem sido motivada pelo aumento dos veículos que fazem o transporte por aplicativo e também pela baixa temporada. Com um número menor de turistas na cidade, as corridas tiveram, no geral, uma queda em torno de 90%. O líder da categoria afirma que os profissionais têm enfrentado dificuldades para arcar com os impostos. Na cidade, eles são obrigados a pagar 4 taxas de vistoria, além do IPVA. Desde o início da pandemia, a classe acumula prejuízos. Uma medida que poderia aliviar os encargos seria a isenção da taxa de vistoria municipal, no valor de R$ 213,92. Um projeto de lei que autorizou a suspensão da taxa chegou a ser aprovado pelos vereadores, mas o texto foi vetado pelo Executivo. O prazo para o pagamento terminou no dia 15 de setembro. Hoje o taxista paga 4 tipos de taxação: IPEM, pesos e medidas, que é o relógio, Detran, GNV e a taxa de vistoria da prefeitura, fora o seu ISS, que é de R$ 558. Ele paga aí, totalizando tudo, quase R$ 1.000 e poucos, mais que seja por ano, mas só que não há uma política pública para ajudar o taxista a avançar o seu orçamento. Hoje o taxista está passando um momento muito difícil, é por causa disso que foi pedido para que essa vistoria fosse jogada para o ano que vem, para entender a situação do taxista. Darcy é taxista há mais de 20 anos e nunca passou por uma situação tão crítica como esta. Os taxistas de Rio das Ostras hoje, eles tiveram que pegar dinheiro com a agiota, dinheiro emprestado, porque ele não tem condições de pagar a taxa de vistoria. Por quê? Ele vai ter que gastar 4, 5, 6 mil no carro dele e ele não tem condições. Então ele vai ficar impossibilitado de trabalhar, quer dizer, ele não vai poder levar o pão de cada dia para casa dele. Então a gente, como taxista, está pedindo uma ajuda. Ajuda, por favor, ajuda o taxista. É só deixar que essa vistoria se prorrogue até dia 30. A gente não está deixando de pagar, não quer fazer vistoria. É só um pedido para que se prorrogue, que se ajude o taxista. Olha, a Prefeitura informou que é solidária com as dificuldades que todos os modais de transporte têm enfrentado nesse período de pós-pandemia, inclusive o serviço de táxi. E por esse motivo, encaminhou uma portaria prorrogando a vistoria da categoria, que vai ser publicada em breve no Diário Oficial. E a Prefeitura disse ainda que os veículos que prestam os serviços de táxi, estão com a vistoria suspensa desde 2019, por conta dos impactos causados pela pandemia. O município informou também que efetivou o cadastro de todos os permissionários e motoristas auxiliares junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, viabilizando o recebimento das 6 parcelas de R$ 1.000 que contemplou essa categoria.